Sejam todos muito bem-vindos ao terceiro Congresso Internacional de Terapias Integrativas. Meu nome é Elaine Souza, sou terapeuta integrativa especialista em cristais e hoje nós vamos ter um bate-papo a respeito de um tema que está fazendo parte da vida da grande maioria das pessoas no nosso momento atual, que é a ansiedade. E mais especificamente vamos estar falando a respeito da ansiedade digital, que vem surgindo silenciosamente com o uso excessivo da tecnologia. Nós estamos vivendo numa era hiperconectada, onde o nosso tempo parece cada vez mais curto e as notificações não cessam nunca. Então, na grande maioria das vezes, quando acordamos, nós não conseguimos nem nos conectar com o nosso corpo, com a nossa respiração, com a energia do dia que está começando. A gente não observa se a gente amanheceu bem fisicamente ou emocionalmente, mas em contrapartida, estamos ali, ligadinhos na tela, para saber se alguém mandou alguma mensagem enquanto a gente descansava, se tem alguma coisa grande acontecendo no mundo. E isso acaba gerando um ambiente mental e energético de hiperestimulação. Então, esse constante estado de vigilância, ele ativa o nosso sistema nervoso simpático, que é o mesmo sistema responsável pela nossa sobrevivência, por aquele estado de luta ou fuga. E se isso for uma constante, o corpo acaba entrando em exaustão energética e a mente em sobrecarga emocional. E essa exposição constante a telas, a informações, aos noticiários, a vida das pessoas que a gente costuma acompanhar, isso acaba gerando um cansaço e, por que não dizer, uma exaustão, porque a gente está sempre em estado constante de alerta. E por que nós falamos em exaustão? Porque além de toda a tensão, que a gente já vem do quadro de ansiedade, de querer estar sempre por dentro das notícias, de ficar esperando uma resposta que às vezes demora para vir, tem outros fatores que ajudam a gente a ir desgastando cada vez mais o organismo. Por exemplo, o excesso de exposição à luz dos aparelhos, que acaba afetando a qualidade do nosso sono. Muito se tem falado a respeito da importância da higiene do sono para que a gente realmente tenha uma boa noite de descanso, para o nosso corpo, principalmente para a nossa mente conseguir desligar de tudo isso. E tem gente que às vezes acaba dormindo na exaustão, ali com o celular na mão. Outro fator que tem sido muito frequente é a baixa autoestima das pessoas, a sensação de não pertencimento, de inadequação, porque a pessoa fica vendo ali sempre, as pessoas postando uma vida maravilhosa, uma vida idealizada, quando na verdade aquilo às vezes nem é real. E você fica se comparando, então há um desgaste muito grande, E além disso, tem a questão das idades, que não existe mais idade para essa dependência digital. As crianças hoje em dia estão cada vez mais cedo tendo contato com o mundo digital, muitas das vezes até mais que nós mesmos, Então desenhos, são joguinhos, Os pais estão permitindo esse contato das crianças cada vez mais cedo. E além disso, os idosos também. Existe um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais, um estudo de pós-graduação, que avaliou alguns idosos, que já estão nessa dependência do mundo virtual. E o que foi relatado? Que pós-pandemia a solidão era muito grande, então eles acabaram conseguindo se conectar com outras pessoas e isso acabou ajudando em quadros de ansiedade, de depressão, algumas outras questões. E além de tudo, eles relatam que os aplicativos estão cada vez mais atrativos. Então, aumentou-se o número de idosos dependentes também desse contato com o mundo virtual. E daí surgiu um termo novo também, nomofobia, que é o medo de você ficar longe do celular, mesmo que seja por curtos períodos de tempo. Então, tudo isso contribui para essa exaustão do corpo, Às vezes, no final do dia, você está cansado, mesmo sem ter feito muito esforço, e nem sabe por quê. E, na verdade, é tudo decorrência desse excesso que estamos vivendo. A ansiedade tradicional, assim como a digital, elas possuem a mesma raiz, que é a desconexão de nós mesmos. Então, enquanto a ansiedade tradicional, ela tem aquela preocupação
com questões de insegurança, de medo, de preocupações com o futuro, a ansiedade digital ela está ligada a essa hiperestimulação, ao medo de estar desconectado, né? Tem até uma abreviaçãozinha FOMO, que significa Fear of Missing Out. Então, a pessoa está sempre naquele estado de eu preciso saber o que está acontecendo, eu preciso estar conectado, e se eu perder aquela informação, e se eu perder o que um artista que eu acompanho, que eu gosto, está fazendo. Então, a pessoa está sempre nesse estado de alerta, sempre conectada. E, além disso, tem a questão da dependência da validação no mundo digital, né? Então, a pessoa fica preocupada de postar alguma coisa, quantos likes eu vou ter, quantos comentários, enfim. A pessoa fica realmente presa nesse ciclo de estar ali, esperando realmente uma validação do outro para o que ela está fazendo, né? Para o que ela está postando. Então, vamos fazer um comparativo entre a definição da ansiedade pela medicina tradicional e depois vendo pela parte energética. Então, de acordo com a medicina tradicional, a ansiedade ela é uma resposta fisiológica e psicológica do corpo a alguma situação que ele entendeu como uma ameaça, mesmo que não haja um perigo real. Então, diante desse estímulo todo no sistema nervoso simpático, decorrem sintomas físicos, psicológicos e emocionais. Então, como sintomas, né, dessa hiperestimulação do sistema nervoso simpático, nós podemos citar entre os sintomas psíquicos e emocionais: preocupação excessiva e persistente, medo irracional ou sensação constante de ameaças, dificuldade de concentração e foco, irritabilidade e impaciência, insônia ou sono agitado e sensação de perda de controle. Dentro dos sintomas físicos, os mais presentes são taquicardia, que é o aceleramento dos batimentos cardíacos, sudorese nas mãos ou no corpo todo, tremores ou tensão muscular, respiração curta, sensação de falta de ar, dor ou aperto no peito, tonturas ou vertigens, alterações gastrointestinais como náuseas, diarreia, dor abdominal, além de uma fadiga constante. E na parte comportamental, pode ter aquelas situações onde as pessoas evitam contato social ou situações desafiadoras, o uso de dispositivos, comida ou outras substâncias como uma fuga para aliviar o desconforto, e até mesmo agitação motora, como mexer muito as mãos, roer as unhas e até mesmo andar em círculos. Então, a medicina reconhece que a ansiedade, na verdade, é um conflito entre o sistema nervoso simpático, que é o nosso sistema de alerta, e o parasimpático, que é o sistema de relaxamento. Então, com isso, a gente vai ter um aumento de adrenalina, de noradrenalina, e isso faz com que a gente sempre fique naquele modo de alerta, o modo de sobrevivência, vamos dizer assim. E energeticamente falando, a ansiedade, como nós já mencionamos, é essa falha na comunicação corpo, mente e espírito, né? Isso acaba afetando os nossos centros energéticos, que são os chakras. Então, basicamente, num estado ansioso, todos os chakras são afetados de alguma forma. Mas o que é principal? O primeiro chakra, o chakra básico, que está completamente enfraquecido no caso de um estado ansioso, e os dois últimos, que seria o frontal e o coronário, eles estão hiperestimulados. Então, realmente não há essa conexão. Porque qual é o correto do fluxo da energia no nosso corpo, né? É a subida e a descida da energia em todos os chakras. E aí, com essa desconexão, a pessoa realmente passa a apresentar toda a sintomatologia que a gente já conhece de acordo com a medicina tradicional. Então, eu vou expor para vocês aqui como que são afetados, né, os chakras, o que seria o esperado quando a energia está em ordem, está organizada, está equilibrada, e o que pode gerar quando esses chakras são comprometidos nesse quadro de ansiedade. Então, o primeiro chakra, chamado de chakra raiz,
é responsável pela segurança, estabilidade e sobrevivência. Quando em desequilíbrio, a gente apresenta medo constante, sensação de insegurança e dificuldade de pertencer. Os sintomas físicos relacionados são tensões na perna, dores lombares, fadiga e insônia. E como causa energética, a gente pode dizer que o corpo quer correr, mas a energia não encontra sustentação. Já o segundo chakra, chamado de sacral, é responsável pelas emoções, pelo prazer da vida e pela fluidez. Quando em desequilíbrio, pode apresentar bloqueio emocional, oscilações de humor, culpa ou irritabilidade. Os sintomas físicos relacionados podemos citar cólicas, alterações intestinais e compulsões alimentares, digitais ou afetivas. E como causa energética, podemos dizer que a busca pelo prazer rápido para compensar a tensão interna. O terceiro chakra, chamado de plexo solar, tem como função o poder pessoal, a autoconfiança e a digestão energética. Quando em desequilíbrio, pode trazer inseguranças, autocobrança e perda do controle. Os sintomas físicos relacionados podem ser gastrites, taquicardias e respiração curta. Como causa energética, o excesso de energia mental aprisionada. Então, o corpo tenta digerir as emoções. Já o quarto chakra, também chamado de cardíaco, tem como função o amor e o equilíbrio emocional e a aceitação. Quando em desequilíbrio, pode apresentar sensação de sufocamento, tristeza e medo da rejeição. Os sintomas físicos relacionados, aperto no peito, palpitações e falta de ar. A causa energética, o coração se fecha como um mecanismo de defesa. Partimos para o chakra laríngeo, é o quinto chakra, cuja função é a comunicação e a nossa expressão autêntica. Então, quando em desequilíbrio, nós podemos ter dificuldade de falar sobre sentimentos, temos medo de nos expor e acabamos engolindo emoções. Os sintomas físicos relacionados podemos citar tensão na garganta, rouquidão e até dor cervical. A causa energética, a energia emocional reprimida tentando encontrar vazão. O sexto chakra, chamado de frontal, tem como função uma mente racional, intuição e foco. E quando em desequilíbrio, temos excessos de pensamento, insônia e confusão mental. Os sintomas físicos relacionados podemos citar cefaleia tensional, olhos cansados e hipervigilância. Como causa energética, a hiperatividade mental provocada pelo excesso de estímulos, típica da ansiedade digital. O sétimo chakra, chamado de coronário, é responsável pela nossa conexão espiritual com o nosso propósito. Quando em desequilíbrio, podemos apresentar sensação de vazio, desconexão de nós mesmos e do todo. Como sintoma físico relacionado, podemos citar cansaço extremo, confusão existencial e desânimo. A causa energética é a mente desconectada do corpo e a consciência fica pairando fora da presença. Então, em resumo, a medicina tradicional define a ansiedade como uma descarga de adrenalina e cortisol, que é o hormônio do estresse, enquanto a terapia energética diz que a ansiedade é essa quebra no fluxo entre os chakras inferiores e os superiores. É como se a energia subisse toda de uma vez para a cabeça e não houvesse conexão com o presente, com a Terra. A gente não consegue ter base para se sustentar. Então, do ponto de vista integrativo, a ansiedade é muito mais do que apenas uma questão emocional com as suas reações fisiológicas. Ela, na verdade, é um desequilíbrio do nosso fluxo energético.
Então, a ansiedade vai surgir quando a nossa energia vital perde aquela conexão natural do eixo corpo, mente e espírito. Então, a mente se sobrecarrega, o emocional fica com a frequência extremamente baixa e o nosso corpo físico vai tentar acompanhar isso e não vai conseguir. E aí é que entram os cristais para tentar nos ajudar a sair desse estado. Então, quando nós vamos trabalhar a questão da ansiedade, né, em especial a ansiedade digital, como que os cristais vão atuar, né? Eles vão fazer uma reprogramação energética, vão acalmar o nosso estado emocional e o mental e vão fazer essa conexão com o físico. Então, é como se, a grosso modo, a gente dissesse que eles trazem a nossa alma de volta ao corpo. Então, os cristais, eles são condutores naturais de energia e eles mantêm a sua frequência estável. Enquanto nós, no nosso dia a dia, né, de acordo com tudo que acontece durante o dia, no ambiente que a gente está inserido, né, as conexões que nós fazemos com pessoas, com os ambientes, a gente pode oscilar muito a nossa vibração. Enquanto isso, os cristais, eles estão ali mantendo a harmonia. Então, na verdade, quando eles entram em contato com o nosso campo vibracional, eles vão nos lembrar de como é nos manter em equilíbrio. Agora, eu vou deixar de exemplo para vocês alguns cristais que podem ajudar a nos conectar com a nossa energia e sair do estado de ansiedade. O primeiro é o quartzo rosa, que a gente diz que é um abraço energético. É o cristal que devolve o amor e a compaixão por nós mesmos, diminui a autocrítica e o sentimento de inadequação que são tão comuns nas redes sociais. O seu campo suave acalma o chakra cardíaco e nos ensina a olhar para nós com ternura. O segundo cristal é a lepidolita, que é um calmante natural da alma. Ela é rica em lítio, atua como um ansiolítico energético. Traz serenidade, auxilia nos casos de insônia e ajuda a desligar o fluxo mental acelerado. É excelente para os momentos de sobrecarga digital e mental. Em terceiro, temos a selenita, que é o fio de luz que limpa e reorganiza. Ela trabalha o campo áurico, limpando as interferências eletromagnéticas e emocionais. É ideal para quem passa muitas horas diante das telas. Conecta ao chakra coronário, a energia da pureza e do silêncio interior. Temos também a hematita, para um aterramento consciente. É o cristal que nos traz de volta ao corpo. Dissipa a confusão mental, ajuda a focar e manter os pés firmes no presente. Atua fortemente no chakra raiz, reancorando a energia vital. E por último, temos a amazonita, que é a harmonia entre mente e emoção. Ela atua sobre o chakra laríngeo e cardíaco, ajudando a equilibrar a comunicação e a autêntica expressão. Ela é perfeita para quem sente sobrecarga nas redes e quer se comunicar com leveza e verdade. E agora, uma coisa que é importante deixar claro. Nenhum cristal é capaz de substituir a nossa responsabilidade em desacelerar. Eles nos mostram o caminho, mas somos nós que temos que trilhá-lo. A energia cristalina, ela nos ensina sobre a pausa e a reconexão com o que é essencial. E agora, gostaria de convidá-los para a gente fazer uma pequena vivência, onde vocês vão, com o poder da respiração, a respiração consciente, se permitir essa pausa para se reconectar com a sua essência. Vamos lá? Então vamos lá. Busquem um local onde vocês não possam ser interrompidos durante a meditação. Sentem-se confortavelmente, com os pés no chão e vão focando na sua respiração,
Façam 3 respirações profundas e coloquem a mão sobre o coração. Vamos agora inspirar profundamente pelo nariz, contando 4, 3, 2, 1. Segura o ar por 4, 3, 2, 1. E expira lentamente pela boca, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora tragam sua atenção para a sola dos seus pés. Imaginem que dali começam a nascer raízes de luz, grossas, firmes e seguras. Elas se alongam lentamente, atravessando o solo, alcançando as camadas mais profundas da terra. Essas raízes penetram o coração cristalino da terra, que é um centro de luz pulsante, quente e acolhedor. Sinta essa energia subir por suas raízes, lentamente, trazendo força, estabilidade e presença. Ela sobe pelos seus pés, suas pernas e alcançam o abdômen. Visualize uma luz dourada irradiando do seu plexo solar no centro do seu abdômen, fortalecendo sua confiança e poder pessoal. Essa luz sobe ao centro do seu peito, se transforma numa luz verde suave que envolve o seu coração, abrindo espaço para o amor e para a calma. Agora, sobe até a sua garganta e se transforma numa luz azul clara que vai liberando tudo o que precisa ser dito com leveza e verdade. Por fim, visualize essa luz agora no tom violeta sobre a sua testa, acalmando a mente e trazendo clareza. Sinta-se completamente presente. Seu corpo respira com a terra. Sua mente repousa no agora. Você está aqui, inteiro, seguro, conectado.
lentamente, ainda de olhos fechados, traga de volta a sua atenção para o ambiente onde se encontra. Mova os dedos das mãos, dos pés, e quando se sentir pronto, abra os olhos suavemente. Essa simples prática pode ser feita sempre que o peso da ansiedade aparecer. Ela reestrutura a energia, limpa os canais e devolve o ritmo natural da sua mente. Então, para a gente encerrar, o que eu deixo aqui para vocês é dizer que a tecnologia, ela é de extrema importância na nossa vida, né? Tudo isso que a gente tem disponível hoje e o que ainda está por vir é realmente de extrema importância para o nosso desenvolvimento, até para a nossa conexão com o coletivo. Mas quando isso não é feito com consciência, acaba nos afastando da nossa alma e da nossa essência. Então é nisso que a gente tem que prestar atenção, porque você superar a ansiedade, principalmente a digital, não significa você se desconectar do mundo, mas sim você se reconectar com você mesmo. Então, se essa conversa, se esse bate-papo fez sentido para você, se você sentiu necessidade de procurar um maior autoconhecimento, de equilibrar a sua energia, né, seja pela ansiedade ou por qualquer outra questão, eu convido vocês a me seguirem nas minhas redes sociais, @umtoquedeequilíbrio, e no meu grupo Magia dos Cristais, onde a gente dá dicas a respeito da utilização dos cristais no dia a dia, de como utilizar da forma correta, para que serve cada um deles, né? Tem meditações guiadas também com vários propósitos e temos uma avaliação gratuita de como está o seu nível de ansiedade e como isso pode impactar na sua vida. Então, se fizer sentido, vou deixar os contatos aqui, podem me chamar que a gente vai fazer essa avaliação para vocês. Então, muito obrigada pela audiência de vocês, por essa troca linda que fizemos hoje. O chamado dos cristais e o despertar interior. Feche os olhos por um instante. Respire profundamente. Sinta o ar que entra, o ar que sai. E perceba que dentro de você existe uma energia viva, pulsante, que te conecta à Terra e ao Universo. Assim como os cristais, você é feito de luz, de átomos, de vibrações. E cada experiência que vive, cada emoção que sente, é uma nota dessa sinfonia chamada vida. Os cristais nos ensinam o poder da presença. Eles não falam, não se movem e mesmo assim transformam. Eles simplesmente são. E é nesse ser que reside a cura, o equilíbrio e o recomeço. Quando você segura um cristal nas mãos, não é apenas a pedra que vibra, é a sua alma que desperta. É um lembrete silencioso de que você tem todas as frequências dentro de si. A calma da ametista, a coragem do jaspe, a doçura do quartzo rosa e a luz pura da selenita.
O autoconhecimento é isso: voltar para dentro, reencontrar sua própria energia e recordar que você é o seu próprio templo. Que essa jornada com os cristais te inspire a viver com mais leveza, a se ouvir com mais amor e a caminhar com mais consciência sobre a Terra. E quando o mundo parecer pesado, que você se lembre. Assim como o cristal precisa do fogo e da pressão para se formar, você também está se lapidando em direção à sua versão mais brilhante. Que sua luz inspire outras luzes. Que sua energia transforme o que toca. E que a sabedoria dos cristais siga te guiando sempre.